falar um pouco sobre a inflação. Eu quero avançar um pouquinho no contexto teórico sobre a inflação com vocês, em relação àquilo que nós vimos no semestre passado, e depois nós falaremos um pouquinho sobre o contexto brasileiro, a inflação na história econômica do Brasil, e, por fim, falaremos um pouquinho sobre cálculos relativos à atualização monetária, tá bom? Então são 3 vídeos. Primeiro, o que é a inflação? A inflação é o aumento generalizado do nível de preços numa economia e um aumento generalizado que ocorre por um determinado tempo, né? Ou seja, não é uma coisa localizada em determinado espaço temporal, não é uma coisa que ocorre só no mês, 2 meses, um período menor que isso, né? E também não está relacionada a somente uma cadeia ou somente a um setor da economia, né? Então, alguns anos atrás, nós vimos o aumento do preço do tomate causado por uma questão de safra, né? De produção. E o aumento do tomate, o tomate foi lá para cima, todo mundo ficou falando, mas aquilo, só o tomate, não é caracterizado como um aumento de preço generalizado, logo não é uma inflação. É óbvio, vocês vão perguntar, né, professor? Mas o tomate ele é utilizado para várias outras produções, né? Restaurante, assim por diante. Sim, né? Toda a cadeia que está envolvida ali no tomate vai sofrer impacto, mas a economia como um todo não necessariamente, tá? Então, ó, a inflação leva à depreciação do valor real da moeda. Então, o grande efeito da inflação, do ponto de vista geral, né, macro, é que ela causa a perca do valor da moeda. É como se o trabalhador, ao receber seu salário, né, um mês, 2 meses depois, se ele tiver 10% de inflação na economia, ele estaria conseguindo comprar 10% a menos do que ele comprava antes. Com o mesmo recurso, mesmo salário nominal, mesmo valor nominal, ele compra menos do que comprava antes. Sendo assim, a inflação pode ser caracterizada como um fenômeno monetário. A inflação, ó, representa um conflito distributivo existente na economia. Distribuição do quê? Da renda. A renda foi gerada durante a produção, lembra-se lá? Né? Para produzir, o empresário ele paga fator de produção e insumo. Né? No fator de produção, a remuneração, né? Quer dizer, o pagamento pela cessão, pelo uso dos fatores de produção, é a própria remuneração, que vai subdividir em lucro, né? Salário, juros e assim por diante. Então, essa produção vai gerar uma renda e é essa renda que vai ser consumida, né? Não é isso? Oferta, se quiser usar, e aqui demanda. Mas enfim, a inflação representa um conflito distributivo. Né? Então existem agentes econômicos que querem se apropriar cada vez mais do Rzinho aqui. Para quê? Para depois ele conseguir consumir ou investir mais do que anteriormente ele faria. Né? Então a renda nacional é uma só, né? Se for 1 bilhão, vai ser 1 bilhão para todo mundo. Se for 2, vai ser 2 para todo mundo. E dentro desse bolo ou dessa pizza, cada agente econômico quer ter aí uma fatia maior. E acaba que esse conflito entre os agentes econômicos acaba causando também a inflação. Olha lá, ao buscarem a apropriação da maior parte, não é, ó, da renda gerada, os agentes econômicos acabam por provocar o aumento dos preços. Quais são os agentes que eu estou falando? Governo, setor privado, família, setor externo. Ó, inflação. Exemplo. Setor público, né, o conflito entre o setor público e o setor privado. O aumento dos gastos do governo induz ao aumento do estoque de moeda. Então você vai ter mais moedas circulando na economia, certo? Só que acontece, o que determina, o que deveria pelo menos determinar o volume de moeda que está circulando na economia é exatamente o volume, né, ou percentual de crescimento do produto interno bruto. Porque quanto maior o crescimento, maior o PIB, maior a renda, maior a demanda, logo mais moeda eu preciso ter circulando na economia, mais reais. Né? Só que quando o governo passa a gastar mais, além daquilo que da fatia de renda que lhe faz parte, né, isso acaba demandando por parte do governo mais moeda, e o que o governo faz, ele imprime moeda. Né? E aí nesse caso, e aí quando eu falo imprimir moeda, seja essa impressão literal, né, de lá imprimir mais moeda, ou simplesmente pegar a moeda que está parada em alguma parte do setor financeiro e colocá-la em circulação. Mas enfim, né, quando nós temos um aumento do gasto do governo, nós teremos um aumento do estoque de moeda na economia, e esse estoque tende a ser acima daquele volume, daquele percentual de crescimento do produto. Isso fará com que a demanda que se
em alguns casos ela já é alta, vai fazer com que ela fique ainda mais alta, se aproximando lá do ponto de pleno emprego, até ultrapassando esse ponto de pleno emprego. E o que nós temos é uma inflação de demanda, tá? Uma chamada inflação de demanda. Sua origem se deve à pressão que o governo faz para se apropriar da renda. Outra relação conflituosa entre trabalhadores e empresários. Ao brigarem pelo aumento do salário, os trabalhadores aumentam o custo unitário da produção. Ah, um detalhe, né? Aqui entre o setor público e o setor privado, qual é a grande batalha aqui, a grande briga por renda? Veja bem, se o governo está gastando mais, ele vai demandar mais renda para cobrir esses gastos. E como que ele faz isso? Ele vai ter que aumentar tributo, né? Ele vai ter que aumentar tributo de alguma forma. Taxas, tarifas, impostos, enfim, o que quiser ele vai ter que aumentar. E nós vimos que quando o tributo aumenta, olha lá, né? Nós tínhamos até essa relação aqui, né? R menos T, e aí nós achamos o que de fato está disponível, né? Vamos colocar RD disponível, tá? Só para vocês lembrarem. Então, se esse T aumentar, a tendência é que isso aqui vai diminuir, porque eu estou tirando uma fatia maior da renda gerada no país, certo? Então, vai sobrar menos renda para ser utilizada pelo setor privado. Ao brigarem pelo aumento do salário, os trabalhadores aumentam o custo unitário de produção, porque, lembra, ó, para a produção, para produzir, nós demandamos insumos e fator de produção, não é? Não é isso? Fator de produção, um deles é a mão de obra, é o trabalho. Então, se o salário aumenta, que o salário é a remuneração do trabalho, se o salário aumentar, a remuneração dos fatores de produção vai aumentar, logo o custo de produção vai aumentar, não é isso? Então veja que quando nós brigamos pelo aumento do salário, eu não estou falando que isso está errado, eu estou só mostrando a consequência, mas quando nós brigamos pelo aumento do salário, a tendência é que nós temos o aumento do custo unitário da produção. Se esse custo unitário for acompanhado de um aumento da produtividade da mão de obra, ou seja, se o seu aumento de salário for acompanhado por um aumento do seu próprio rendimento, da sua produtividade aumentar na mesma intensidade, tudo bem. O preço final do produto continuará o mesmo. Agora, se você passar a receber mais, se nós passarmos a receber mais, mas a nossa produtividade continuar a mesma ou até diminuir, aí o empresário ele terá que tirar esse aumento, esse gap aí, essa diferença do salário inicial para o final de algum lugar. O que geralmente ele faz é elevar o preço do bem final, tá? E o que nós temos, portanto, é um aumento de um fator de produção. Esse fator de produção aumentando leva ao aumento do produto final e nós temos uma inflação de custos, tá? Um outro exemplo, né, seria a relação entre a economia interna e a economia externa. Choques de oferta na economia internacional impactam a economia local. Vejam, o aumento do preço no mercado internacional de um insumo qualquer, mas que seja um insumo importante para a produção brasileira, fará com que a produção interna tenha seu preço elevado. Tá? Nós somos completamente dependentes de petróleo ainda, né? Então, à medida que os preços internacionais do petróleo são elevados, nós aqui sofremos muito com esse aumento. Né? Primeiro, porque nossa indústria utiliza de petróleo e de seus derivados. Segundo, porque a nossa distribuição, nossa entrega de produtos e serviços é muito feita por caminhões ainda. Então, nós dependemos do petróleo para que esses caminhões se movimentem. Então, tudo isso, repare que as indústrias estão interrelacionadas entre si, com serviços, com comércio, enfim, e com o setor de distribuição, de frete, de logística, ele também está entremeado em todas as outras atividades, da pecuária e agropecuária até a indústria de ponta. Tá? Então, todo mundo aí está relacionado. Então, um aumento no preço do petróleo vai causar um aumento geral na economia. Isso foi o que aconteceu lá na crise do petróleo na década de 70. Nós temos novamente uma inflação de custo. Qual é o índice de inflação oficial no Brasil? Nós já sabemos, né? Mas só para relembrar, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mensurado pelo IBGE. Quais são as distorções provocadas pela inflação? Olha lá. Todas as classes sociais são impactadas pela perda do valor da moeda. Todas. A inflação, nesse sentido, ela de certa forma, né,
avessa a preconceito, né? Ela atinge todos. Mas vejam um detalhe: os assalariados tendem a sofrer mais. Por quê? Porque os ajustes do salário são realizados conforme prazos legais anuais. Qual que é o ponto aqui? Geralmente, as classes mais altas, a renda das classes mais altas, sobra dinheiro para consumo. Então você tem essa renda sendo distribuída em consumo e poupança. Tá? E a tendência é que quanto mais alta a classe, maior seja essa relação da poupança. A poupança, ela geralmente é feita o quê? Não fica no colchão, né? Ela vai para o mercado financeiro. E no mercado financeiro, você vai ter algum tipo de rendimento desse dinheiro. Que pode ser aí os juros, por exemplo, né? Podemos representar esses rendimentos com os juros. Certo? Então, ainda que essa classe, não estou nem falando de empresários aqui, tá? Estou falando de servidores públicos, pessoas que trabalham também, mas que têm uma classe maior, mais alta. Essas pessoas, mesmo que elas tenham, elas sofram também com essa atualização do salário anual apenas, né, uma vez ao ano, elas ainda conseguem preservar um pouco do seu poder de compra à medida que elas conseguem preservar um pouquinho do dinheiro, reservar um pouquinho da sua renda no mercado financeiro e a partir daí recuperar um pouco daquilo que a inflação corroeu. Tá? Já as classes mais baixas tendem a ter o C maior ou até não ter aqui o S. Né? Então, a boa parte da classe mais baixa, e quanto menor a classe, mais agravado isso é, mais grave isso a tendência é que a renda é toda consumida. Então, esse funcionário, esse assalariado, ele vai depender do aumento do salário mesmo. Né? E aí eu estou falando do aumento do ajuste, né? Do reajuste do salário dele. Pode-se afirmar que a inflação é um imposto sobre o pobre. Isso aqui é uma afirmação séria, né? Grave, mas de fato é isso que ocorre. Tá? De fato é isso que ocorre. Geralmente os mais pobres, ainda que a inflação atinja todas as classes, os mais pobres tendem a ser mais atingidos. Esse é um dos motivos de todo governo que entra no Brasil desde a década de 90, desde o Plano Real, ter aí como um dos seus pilares o controle da inflação. Tá? Não adianta nós termos um salário nominal, um salário ali de folha, né, escrito no seu alerítico alto, crescendo todo ano, se esse crescimento, se esse salário não acompanhar o nível de aumento da inflação. Elevadas taxas de inflação em níveis superiores ao aumento de preços internacionais tornam o produto nacional mais caro em relação ao produto externo. Nós acabamos de ver isso nas aulas anteriores, né? Quando nós falamos sobre o balanço de pagamento, nós vimos que se o preço nacional, se a inflação nacional for alta em relação à internacional, nós teremos que os produtos brasileiros se tornarão mais caros do que os internacionais. E o efeito é esse aqui, ó. As exportações são estimuladas, por quê? Porque os estrangeiros, os não residentes que estão comprando produtos brasileiros, eles tendem a comparar o nosso preço com o preço de produtos em outros países e, como o nosso preço aumentou, eles tendem a comprar em outro país. Por outro lado, as importações são estimuladas. Por quê? Porque o produto interno estará mais caro que o externo e nós, brasileiros, que não somos bobos, vamos fazer o quê? Importar produtos de outros países. Então, o que pode acontecer, né? Como a importação está aumentando e a exportação está diminuindo, a tendência é que nós tenhamos um déficit no dólar. Né? Para evitar que nós tenhamos mais dólares saindo da nossa economia do que entrando, o que o Banco Central pode fazer? Ele pode provocar a desvalorização da moeda. Então, se hoje o real, sei lá, se um ano e meio atrás, o real, $1 valia 2, 3 reais, agora ele vale 5, né? Então o dólar, o real hoje está desvalorizado. Nós precisamos cada vez de mais reais para comprar a mesma unidade de dólar. Assim, os nossos produtos voltam a se tornar atrativos. Por quê? Porque quem está fora do país comprando nossos produtos compra em dólar. Então veja, se antes $1 comprava 3 reais em produtos brasileiros, agora ele está comprando 5, quase o dobro, né? Muito próximo do dobro. Então, quem tem dólares e está comprando aqui no Brasil, para ele essa é uma informação muito boa. Entretanto, olha lá, qual que é a consequência da desvalorização? Ela pode encarecer insumos vitais
para a produção interna, o resultado é uma inflação de custos. Como que isso ocorre? Tentando combater essa fuga de dólares aqui do Brasil, o governo ele pode fazer essa desvalorização. Só que a nossa indústria, ela, e inclusive a própria agropecuária, o setor agrícola depende de fertilizantes importados, né? Defensivos importados, até sementes. Então, todo esse produto importado é pago em dólar. Se o dólar estava valendo R$ 3 antes, se o dólar estava valendo R$ 3 antes e agora ele está valendo 5, ao mesmo tempo que para o estrangeiro que vem comprar aqui é bom, para o brasileiro que vai comprar lá fora é ruim, né? Porque antes ele desembolsava R$ 3 para cada dólar, agora ele vai ter que desembolsar R$ 5, então está mais caro para ele. Né? Então os custos de produção brasileiros acabarão aumentando. Então veja que a economia ela é toda interligada. É impossível você fazer uma análise macroeconômica olhando só uma variável. O que nós vamos fazendo, observem que desde o primeiro semestre nós estamos incluindo cada vez mais variáveis, de forma que vocês cheguem cada vez mais próximo da realidade. E essa é a tendência ao longo de todo o curso. Olha lá. A perda do valor da moeda, quando intenso, pode levar a um desestímulo à aplicação de recursos no mercado financeiro, de capitais financeiros. Os retornos não podem não ser suficientes para cobrir as perdas inflacionárias. Nessa situação, existe maior estímulo ao investimento em terras e imóveis. No Brasil, esse efeito foi minimizado pela oferta de papéis, cujos retornos são baseados na inflação. Lembra lá que eu falei? Olha, as classes mais altas tendem a não serem tão impactadas. Elas são impactadas pela inflação, mas em menor grau do que as classes mais baixas. Mas vejam, e aí eu citei esse exemplozinho aqui, básico, né? Tá bem simplificado, mas dá para vocês entenderem. E eu disse que as classes mais altas tendem a ter aqui o S, além de estar presente, ser um S alto, uma poupança alta. Só que no momento em que a moeda está tão desvalorizada, pode acontecer que os retornos do mercado financeiro, seja qual for o papel, eles não sejam suficientes para cobrir o aumento da inflação. Entendem? Nós podemos estar numa situação de crise econômica, qualquer coisa do tipo, que quando nós vislumbramos aí o retorno do investimento de 2, 3, 4, 5, 10 anos, nós não conseguimos saber ali, mesmo calculando, se vai valer a pena investir quando eu comparo com a inflação. Pode ser que não, pode ser que empate, pode ser que a inflação seja mais alta que o retorno. Então, nesse caso, o que essas as pessoas que estão investindo, né, buscando aí essa proteção contra a corrosão causada pela inflação, o que elas fazem? Elas tendem a investir em ativos de menor instabilidade, ou seja, em ativos mais estáveis. Esses ativos costumam ser terras, propriedades rurais e imóveis, sejam terrenos, apartamentos, casas, etc. Essa é uma, não é só ela, mas essa é uma das explicações para o boom dos imóveis que nós estamos vendo agora. Veja que em 2020 ninguém sabia o que aconteceria com a economia, com o país, principalmente no início da pandemia. Hoje já se tem uma clareza maior, mas lá não. Então o que as pessoas começaram a fazer? Alocar seu dinheiro em imóveis, né, em ativos mais estáveis. Outro ativo, para dar exemplo, ouro. Né? Ouro também é considerado estável. As pessoas tendem a investir mais em dólares também, porque o dólar é uma moeda aceita no mundo inteiro, certo? E os efeitos sobre as expectativas? Eu acabei adiantando um pouco, né? Mas olha lá, o processo inflacionário provoca instabilidade e imprevisibilidade dos retornos sobre investimentos da economia real. Acabei de falar sobre isso. Com baixa expectativa de retorno sobre o investimento, o empresário tende a permanecer em estado de espera. Isso aconteceu também lá por volta de 2015, quando o PIB acabou decaindo mais de 3%. Nós tínhamos uma instabilidade total, a questão do impeachment, né? A economia degringolando, o Estado sem dinheiro e os investidores sem saber o que fazer. Eu sei, né? Eu conheço pessoas que estavam ampliando suas fábricas, seus armazéns, abrindo até filiais em outros estados e todos eles suspenderam esses investimentos. Um estava abrindo aqui em Rondônia, o que ele fez foi simplesmente parar a obra, mandar todo mundo para casa e esperar o que iria ocorrer nos meses e até anos seguintes. Então,
Quando nós estamos num ambiente de instabilidade, imprevisibilidade, nós não conseguimos projetar o retorno dos investimentos. O que acontece é que nós temos uma redução das expectativas dos investidores e eles tendem a ficar em situação de aguardo, né? Algo como um stand-by que nós colocamos nos produtos eletrônicos, né? Ao invés de desligar totalmente, ou seja, ao invés de desistir totalmente do investimento, você simplesmente vai ali, aperta o botãozinho para colocar em stand-by e espera, né? Para ver o que vai acontecer e saber se no momento seguinte, no período seguinte, vale a pena ou não ligar, né, esse equipamento novamente, ou seja, continuar aquele investimento. Certo. Falamos então sobre o que é inflação, falamos sobre os principais efeitos da inflação, mas vamos agora falar sobre as causas. Nós temos, de forma geral, 4 causas. As duas primeiras que eu vou tratar com vocês, nós já vimos isso, eu estou relembrando, são as causas relacionadas ao que nós chamamos de causas clássicas, né? São os que mais ocorrem e é o que geralmente a teoria econômica está preocupada em resolver. E nós temos duas outras que ocorrem de forma esporádica em algumas nações, como ocorreu as duas ocorreram no Brasil. Tá? Mas vamos lá. Inflação de demanda. Refere-se ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível. Lembra lá? Hiato e, aliás, produto potencial e produto real, né? Produção real. A solução para esse tipo de inflação de demanda seria a redução dos gastos do governo de forma direta, porque o gasto do governo, basta você dizer que não vai gastar, o presidente mandar reduzir tudo, que nós conseguimos reduzir esse gasto, reduzir a demanda. Mas de forma indireta, o governo pode utilizar a política fiscal e monetária para tentar induzir a redução da demanda, né? Fazer com que as empresas investam menos e que as pessoas consumam menos. Como que ele pode fazer isso? Redução do consumo e do investimento privado por meio da redução da quantidade de moeda em circulação, aumento do imposto. Lembra lá, ó, né? Eu tenho uma renda gerada e essa renda, se eu excluir o T, a renda disponível para consumo será menor do que anteriormente, né? Aumento da taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros, vai valer mais a pena deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro e aí ganhar com esse aumento da taxa de juros do que investir no mercado real. Então, tudo isso vai fazer com que a demanda seja reduzida. Temos também a inflação de custos. Ele está relacionado à oferta de produtos e serviços. A demanda permanece a mesma, então você não tem uma variação da demanda significativa, né? Porém, o custo de determinados insumos importantes aumentam e são repassados aos produtos, como é o caso do petróleo que eu já dei de exemplo. Outro exemplo são os sindicatos, né? Como nós já falamos, o monopólio, o oligopólio é muito sério, porque eles concentram o mercado neles mesmos, de tal forma que você não tem concorrência, e se não tem concorrência, você pratica o preço que quiser. Nesse caso, o que eles almejam é lucro, então eles vão colocar o preço lá em cima, né? Isso, ainda que seja uma inflação de custos, mas é um tipo de inflação de custos que nós chamamos de inflação de lucros, tá bom? Então, ó, puxar uma setinha aqui, é como se dentro da inflação de custos nós tivéssemos aí uma inflação de lucro. Por quê? Porque ela é pautada na existência de monopólio ou oligopólio. Daí, dessa existência dos monopólios, nós puxamos a chamada estagflação. Se você já estudou história do Brasil, história econômica do Brasil, qualquer coisa parecida, você já ouviu esse termo. Estagflação vem da ideia de que existe uma recessão econômica e que essa recessão econômica vem sendo acompanhada por uma taxa de inflação elevada, por um aumento generalizado dos preços e um aumento contínuo. Mas, professor, isso não é normal? Não, não é normal. Inflação, ela geralmente ocorre quando a demanda está alta, não é? Não é isso? A demanda está alta, e aí a inflação vem, inflação de demanda, né? Os preços vêm aumentando, e isso ocorre quando a demanda está alta, está crescendo ainda mais, nós temos um crescimento econômico. Então, em crescimento econômico, é normal você ter uma inflação. Né? O que não é normal você ter uma inflação alta, mas é normal ter inflação. Toda economia que está em crescimento vai ter ali um aumento da taxa de preço, mesmo que um aumento mínimo. Mas aqui nós estamos vendo uma recessão. Né? Então, o que explica esse aumento? Olha lá. Em períodos de recessão,
as firmas concentradoras de mercado, ou seja, monopolistas ou oligopolistas, podem manter seus lucros sobre os custos aumentando os preços finais. Então, mesmo que a economia esteja em recessão, logo a demanda tenha caído, o que essas empresas fazem é aumentar o preço da mesma forma. Então nós teremos, como eles são monopolistas ou oligopolistas, o aumento de preço deles impacta em toda a economia, de tal modo que nós tenhamos, né, uma inflação generalizada, um aumento de preço generalizado, uma inflação importante, e essa inflação sendo acompanhada de uma recessão, ou o contrário, nós teremos uma estagflação, uma verdadeira jabuticaba, né? Uma atenção aqui, isso aqui eu acabei não trazendo para vocês no semestre passado, essa é uma atualização. Dentro da inflação de custos, nós temos ainda a inflação induzida e a inflação autônoma. Por que é induzida? A inflação induzida, na verdade, ela é provocada por uma inflação anterior. Então, ocorre primeiro a inflação de demanda, e essa inflação de demanda ocasionaria uma inflação de custos. Como que isso funciona? Olha lá. Durante uma inflação de demanda, o aumento do lucro nominal pode incentivar a elevação da quantidade produzida. O aumento da produção acarreta um aumento da demanda por mão de obra. Como já estamos em pleno emprego, ou próximo deste ponto, a mão de obra estará quase completamente empregada. E se ela está quase completamente empregada, nós temos um aumento da demanda por mão de obra e a oferta permanece a mesma. A tendência é que as empresas briguem ali para contratar essas pessoas, tanto as que estão desempregadas quanto aquelas que querem trabalhar no regime terceiro período, né? Fazer hora extra, enfim. Então as empresas vão brigar por essas pessoas e acabarão pagando um nível de salário mais alto. Né? E aí o nível de salário de toda a economia tende a aumentar. Se o custo da mão de obra está aumentando, o custo de produção vai aumentar. E se esse custo de produção não for aumentado não for acompanhado por um aumento da produtividade, nós teremos um aumento do preço final. Por isso, ou seja, inflação. Por isso nós dizemos que essa segunda inflação, inflação de custos, por quê? Porque teve um aumento no custo da produção, e esse aumento do custo da produção foi devido ao aumento do preço, né, do trabalho, do salário. Nós vamos dizer que ela não é de fato uma inflação de custos direta, autônoma, mas sim derivada, induzida. Induzida por quem? Pelo aumento da demanda. Tá? Então nós temos primeiro um aumento do preço causado pelo aumento da demanda, e esse aumento de preço causado pelo aumento da demanda vai causar aí uma inflação de custos induzida. Bom, esse é o fluxo. E a autônoma? A autônoma é que é direta, é a que nós já explicamos, né? A inflação causada pelas circunstâncias de alguns grupos econômicos, como sindicatos e firmas oligopolistas, com suficiente poder de barganha para forçar aumentos de sua participação ou renda na renda nacional, ou então por choques de oferta associados a aumentos de preços de matérias-primas e outros produtos, e produtos agrícolas. Mas aí, eu já falei sobre choque de ofertas algumas vezes, né? Mas o que é isso? Choque de oferta é um aumento repentino, né? Acontece de uma hora para outra, sem um planejamento, ninguém imaginava que aquilo ia ocorrer, de determinados insumos e produtos agropecuários. Esse aumento pega todo o mercado de surpresa, e como ele é um aumento sobre os insumos, né, e demais produtos agropecuários que estão envolvidos em várias cadeias, a economia como um todo pode ser impactada. Solução para a inflação de custos, qual é? Controle de preço. Tá? E o controle de preço aqui não necessariamente é um tabelamento de preço. A ideia é que se tenha alguns parâmetros para estabelecer salário. Então o salário você não vai aumentar todo mês, né? Vai aumentar uma vez ao ano. O salário mínimo, até pouco tempo atrás, ele era ampliado, reajustado, melhor dizendo, por meio de debates realizados no Congresso, e aí saiu uma lei do salário mínimo. Hoje não, hoje ele é baseado em indicadores, né, dos últimos 2 anos. Políticas de renda. O que não se recomenda é uma contração econômica, obviamente, né? Uma contração econômica vai fazer com que a demanda caia, né? E essa demanda caindo, nós teremos um problema de recessão que não vai causar nenhum efeito sobre a inflação de custos. Um ponto interessante de entender a origem da inflação, né, o que causa a inflação, é que a inflação é como se fosse uma doença. Os economistas gostam de usar essa analogia. A inflação é como se fosse uma doença sobre a economia é a pessoa, né, que está ali doente.
E nós não podemos simplesmente sair tacando remédio à torta e à direita sem saber qual é a causa da inflação. O que está causando a febre, né? Que é a inflação. Então, se for uma inflação, uma febre causada por excesso de demanda, aí sim vamos promover uma contração da demanda. Ah, não. Se for uma inflação de custos, aí se eu colocar ali um remédio chamado contração, eu vou trazer um novo problema que é desemprego e a minha inflação não vai ter impacto nenhum, né? Porque ela é causada por alguma questão relacionada a um aumento repentino de preço, né? Ou monopólio, ou oligopólio, e são esses objetos que eu preciso tratar. É essa doença que eu preciso tratar, né? O monopólio, o oligopólio, ou uma geada, que quer que seja que impacte aí os insumos e não a contração econômica, tá? E a inflação inercial? Lembra lá do conceito de inércia que vocês viram no ensino médio? Então, a mesma coisa aqui. É um tipo de inflação de custos em que você tem um padrão autorreprodutor. É um preço que vai sendo alterado por ele mesmo, tá? Olha, aumentou o preço no passado, eu vou continuar aumentando agora. Mais ou menos isso. Os mecanismos de indexação formais, né, contratos, aluguéis, salários, e informais, reajuste no comércio, tarifas públicas, etc., se comportam como uma memória inflacionária. Esta memória inflacionária permite que a inflação anterior seja repassada aos preços correntes. Em alguns casos, os preços são elevados considerando a taxa oficial de inflação, olha lá, mesmo sem que seu custo de produção tenha aumentado. O que acontece aqui, pessoal? Como deveria ser definido um reajuste de preço? Pensa aí numa fábrica de computadores. Como que ela deveria rever seu preço para 2021 em relação a 2020? Porque a tendência é que a gente pense o seguinte, olha, o meu preço ele é determinado pelo custo de produção. Isso está correto, né? Então, o custo de produção aumentou ou não aumentou? Ou aumentou 10%? Né? Então, vamos repassar esses 10% para o preço final desse computador. Mas ocorre que no dia a dia o que as empresas geralmente fazem, os trabalhadores, os sindicatos, é simplesmente considerar sim o custo de produção, então aumenta, mas considerar isso comparado à taxa de inflação. Então o que geralmente na prática a gente faz é simplesmente jogar a taxa de inflação sobre o preço do ano passado e a partir daí definir o preço atual, né? Se vocês forem nos conselhos de classe, no nosso caso por Econ, o que eles fazem geralmente é isso. A inflação subiu 2%, então a taxa do Corecon vai subir 2%. Como que o RGA do Estado, né, do Estado de Mato Grosso é definido? Também pela taxa de inflação, né? Então vejam que nós temos o que nós chamamos de indexação, ou seja, o preço do passado está indexado, está interligado com o preço atual. E essa indexação se dá geralmente baseada, né, nas taxas de inflação. E essa indexação ela é confirmada, né, por contratos, por acordos, né, e assim por diante. Então, para resumir, vamos pegar exemplo lá da inércia que nós estudamos em física, né? Geralmente o exemplo que se dá é do carro. Você está num carro em movimento, né, e de repente o motorista freia. Quando ele freia, o que o seu corpo faz? Seu corpo continua em movimento por um estado inercial. A mesma coisa aqui. Por mais que os preços continuem, aliás, por mais que os preços parem de aumentar ou diminuam a intensidade de aumento, né, de ampliação, as empresas continuam aumentando o preço, tá? Por inércia. E as expectativas é o contrário. Ao invés de olhar para trás, nós olhamos para frente. Né? Qual é a expectativa de aumento de preço futuro? Né? Expectativa já é futuro, né? Mas qual que é a expectativa de aumento de preços que os agentes visualizam para o futuro? Né? Então, se ele visualiza um aumento de 10%, ele vai aumentar hoje o seu produto em 10%, de tal forma que ele não perca nada quando ele for comprar seus insumos daqui para frente. Porque se o insumo dele aumentar 10% daqui a um mês e ele ainda está vendendo o preço atual, ele vai ter aí um déficit, né, no valor que ele arrecadou, para o valor que ele vai gastar com o insumo para a nova produção, de 10%. Então, pensando nisso, ele já aumenta o preço hoje. Por fim, nós temos a inflação como determinada pela corrente estruturalista. Por estruturalista, nós estamos entendendo principalmente a CEPAL. Depois vocês pesquisem o que é a CEPAL, tá? Eu vou deixar um link também no ABA, mas quem tiver interesse, pesquise. Segundo essa corrente, a inflação ocorre por problemas estruturais, ou seja, não é só uma questão de
custo, ou demanda, ou inércia, ou expectativa. Mas existem questões na estrutura da economia, da sociedade brasileira, por exemplo, né, que causam essa inflação. E eles vão dizer principalmente estrutura agrária, altamente concentrada na mão de poucos, e baseada em poucos produtos, oligopólio, monopólio, diferença de desenvolvimento entre os países, entre as regiões, entre os estados, e segundo ele, tudo isso causaria problemas relacionados à inflação. Sendo um fenômeno monetário, é natural que a política monetária seja utilizada para combate, para o controle, para acompanhamento da inflação. Né? Não que a política fiscal não seja eficiente, ela também é, mas geralmente o que se utiliza, a primeira barreira, o primeiro muro é sim, o primeiro escudo, né? É sim a política monetária. Existem várias, né? Inclusive dentro dessas duas formas aqui, existem subformas, vamos dizer assim. Mas de modo geral, existem duas formas, duas modalidades duas estratégias de contenção dos preços via política monetária. Sistema de metas de inflação e o núcleo de inflação. O sistema de metas foi criado na Nova Zelândia e a grande estratégia por trás aqui é estabelecermos âncoras nominais para orientar a expectativa de mercado. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. E o núcleo de inflação é um índice de preços em que são excluídas variações transitórias, sazonais e acidentais. Já vou explicar. No sistema de metas, o Banco Central do país, no nosso caso o BCB, define uma taxa de inflação como meta e também como uma margem de variação. É como se fosse a taxa de câmbio. Então você tem a meta, o olho da inflação, o centro da inflação, por exemplo, 4,5%, e o Banco Central define aí, por exemplo, uma banda de variação em que ele aceitará a variação dessa taxa de inflação. Né? E aí ele só vai atingir, ele só vai intervir no mercado à medida que esse 4 for chegando muito próximo de 3 ou esse 4,5 for chegando muito próximo de 6. Aí ele intervém. Tá? Então a política monetária é utilizada para que a inflação futura, né, permaneça entre limites superiores e inferiores dessa margem. Como eu falei, né, então a política monetária é utilizada para que a inflação permaneça nesse período aqui, né, nesse intervalo entre 3 e 6. No Brasil, esse sistema é utilizado desde 99. Após a fixação da meta, o Bacen, né, ou BCB, via Comitê de Política Monetária, o Copom, controla a taxa básica de juros, a Selic, de acordo com as expectativas de mercado. Então, se as expectativas, né, os cálculos que o Banco Central faz, apontarem que a tendência de um aumento da inflação, né, que eles fazem com a Selic, eles aumentam a Selic para quê? Para desestimular o consumo e investimento na economia. Né? Desde que esteja saindo ali daquela meta, né? O Copom se reúne a cada 45 dias, o relatório de cada reunião dispõe a taxa da Selic atual e também anuncia a tendência de viés da Selic para a próxima reunião. Se esse relatório atual apontar um viés de alta, significa que a tendência hoje é que na próxima reunião a Selic seja elevada. Se o viés for de baixa, a tendência atual é que na próxima reunião a Selic seja reduzida. E se for um viés neutro, a qualquer momento o Banco Central poderá alterar a Selic ou simplesmente não vai alterar. Então aqui, ó, esses são os canais, né, em que, por meio dos quais a taxa Selic atinge a inflação na economia, via investimento e consumo, como eu já expliquei, via crédito mais caro, fica mais difícil você captá-lo, logo você diminui também o consumo e diminui o investimento. Mostra para o mercado que existe uma tendência de aumento da inflação, logo reduz as expectativas. Ao mesmo tempo em que você percebe, que os investidores percebem que o Estado está preocupado, né, com a inflação. Também estimula o câmbio e trabalha também sobre a riqueza. Esse aqui é um gráfico, né? Nós temos aí desde 2011 em azul a inflação oficial, né, ocorrida, que é o IPCA, que vai até aqui março de 2021 mais ou menos, né? Daí para frente já é uma projeção, né? Então vejam que nós temos uma projeção desse ano de alta, chegando aí quase 8% do IPCA, né?
quase 8%, e depois nós temos previsão de queda já para 2022, atingindo novamente o centro da meta lá para 2023, tá? Final ali de 2022, início de 2023. Aqui, pontilhado de cima, ó, pontilhado de cima, nós temos a margem, o limite máximo que o Banco Central aceita. Embaixo nós temos o limite mínimo. E aqui em essa linha reta contínua, cinza, nós temos o centro da meta. Tá? Percebam que agora nós estamos falando no dia 12/4 de 2021. Recentemente, a última reunião do Copom, o Copom decidiu aumentar a taxa Selic. Por quê? Porque eles estão observando exatamente essa tendência de alta da inflação. Então, para tentar controlar e fazer com que ela volte aqui para a margem, né, de variação, aqui máximo e mínimo, eles aumentaram a inflação. Exatamente o que nós estamos estudando. Certo. Então, esse é o sistema de metas de inflação. Mas e o núcleo de inflação? O núcleo de inflação ele é utilizado nos Estados Unidos, tá? Por curiosidade. O princípio aqui da política monetária não é se preocupar com todo e qualquer tipo de inflação, inclusive inflação de demanda, como é o caso do nosso sistema de metas adotado aqui no Brasil. A ideia aqui é isolar todo esse aumento de preço, que mesmo que seja generalizado, e que seja contínuo, mas que a ideia aqui do núcleo de inflação é que a política monetária seja utilizada somente para a resolução da inflação contínua, a resolução da inflação relacionada à demanda propriamente dita. Diante disso, exclui-se da cesta de bens e serviços que compõem o índice de preço do consumidor os itens propensos a variações sazonais ou acidentais, como energia e alimentos. Veja a diferença. Vamos lembrar, a inflação ela é calculada por uma cesta de bens. O IBGE escolhe a cesta de bens que compõe aí o consumo da maior parte da população e calcula o preço, né, estima o preço, enfim, levanta o preço desses produtos no mercado. O que estou dizendo aqui é que, no sentido do núcleo de inflação, o que interessa dentro dessa cesta são aqueles produtos que não apresentam qualquer tipo de variação sazonal, que não correm risco de geada, como são os alimentos, né? Não tem uma inflação de custos, melhor dizendo aqui. Tá? Então eles retiram da cesta de inflação esses produtos e para atuar com a política monetária eles consideram somente alguns produtos mais essenciais e que demoram, né, aí a variar seu preço. Logo, né, se eles não têm aí uma variação tão presente e se em determinado momento esses preços se elevam de forma generalizada e contínua, aí sim representaria um problema. Um outro ponto de observação é o nível de emprego, se o nível de emprego está caindo ou não. Então, a ideia central é que o Banco Central desses países que utilizam esse núcleo de inflação, eles façam uso da política monetária, a Selic, somente quando o núcleo, né? Então, o que eu estou chamando de núcleo? Eu tenho a cesta completa, que é utilizada para calcular, para mensurar a inflação. Dentro dessa cesta eu tenho aquele núcleo, que são somente esses produtos e serviços que o Banco Central está interessado. Porque o restante, ele vai oscilar conforme a sazonalidade desses produtos, geada, enfim, choques, né, que possam ocorrer. Então, a ideia aqui é que o Banco Central ele vai utilizar a Selic deles, lá, a taxa de juros da economia deles, conforme somente esse núcleo se alterar. E isso só ocorrerá quando tivermos um excesso persistente, olha a chave aqui, de demanda agregada em relação à capacidade produtiva. A política monetária só é acionada em casos de inflação de demanda. Nesses países que utilizam esse mecanismo aí de núcleo de inflação, eles não se preocupam com a inflação de custo. Tá? Quer dizer, eles se preocupam, mas não em relação à política monetária. Né? Então, se é uma inflação de custos, nós vamos tratar essa inflação de custos com outro mecanismo e não com a política monetária. Por exemplo, vou acabar com o monopólio. Tá? É isso. Ficamos por aqui. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho mais sobre a experiência brasileira com a inflação. Até mais.